da RPM Rádio e também da JPTV. Estamos entrando no ar aqui para mais uma edição do nosso Estúdio Aberto, aqui trazendo as principais notícias da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo, sempre em parceria com o portal JP News e outros portais. Ao meu lado, João Batista. Tudo bem, João Batista? Bom dia, boa tarde, boa noite, Adriano. Tudo em paz? Numa manhã bem fria, né? Vinha no carro, aí o carro apontando 14,5 graus centígrados às 11 e pouco da manhã, o que significa que o inverno finalmente chegou e agora a nossa tendência a virar sapos diminuiu, né, Adriano? Aquela chuvarada, a umidade estava demais. Bem, a primeira notícia que a gente traz aqui é uma notícia de nível nacional. Suspeito de chefiar vendas ilegais de ingressos na Copa do Mundo é solto lá no Rio de Janeiro. O Ray Whelan deixou a 18ª Delegacia de Polícia por volta das 4h40 da madrugada dessa terça-feira, né? Esse é um verdadeiro escândalo aí. E aí esses envolvidos teriam feito mais de 900 ligações para agentes da FIFA, né? Adriano, o que é engraçado nessa história é que diz que isso é antigo, né? E digamos assim, eu tenho que rir, porque em circunstâncias tão discutíveis, tão deploráveis como essa do Brasil, entrando dinheiro aqui, por exemplo, do time da Nigéria, tu lembra aquele... os 4 milhões, né, de dólares. Sei lá, 2, 3 milhões, 4, sei lá, mas que vieram aí, não ingressaram de maneira regular, ainda teriam contado com um comboio de proteção policial, quer dizer, um dinheiro que entrou pela porta dos fundos, né, Adriano? Numa circunstância como esta, a polícia do Rio de Janeiro se arvora aí em defensora dos frascos e comprimidos, né, Adriano? E acaba, digamos assim, desvendando um esquema aí mafioso internacional. Só que o mais engraçado nisso é que há quem diga que o esquema é antiquíssimo, né? Que já rolou aí em várias Copas. E, portanto, a polícia do Rio de Janeiro, como é uma coisa privada e acaba não entrando no bolso do Brasil, ainda que deplorável, eles que se entendam, viu? Eu acho que a FIFA é que se entenda, porque, na verdade, o Brasil, o que ganhou, sabe, né, a parte de hotelaria, a parte de os restaurantes, né? Alguns pontos turísticos, acabaram faturando e bem. Mas para o Brasil vão ficar várias encrencas, e esta aí a FIFA leva consigo. Na bagagem da FIFA, Adriano, irão bilhões de dólares, e essa grande dor de cabeça, porque o envolvimento com a estrutura, com algum staff da FIFA, pareceu evidente, né? Com ligações, o sujeito se hospedando no mesmo hotel, enfim, né? E aí tinham pegado primeiro um pobrezinho lá, né? Um sujeito que tinha, tudo bem, um gastador, né? Mas agora parece que estão pegando gente mais graúda, né? Isso aconteceu depois que a FIFA liberou uma lista, né? Bom, Teixeira, vamos para informações agora. Aqui de Montenegro já está postado aqui no portal JP News a matéria em vídeo com o prefeito Paulo Zeredo, que vai refazer o projeto de recuperação do talude na beira do rio. O valor já está depositado e a prefeitura tem até o final do ano para implementar o projeto, e o prefeito Zeredo vai arriscar, mesmo assim, a alteração, porque ele disse que o projeto ele tira toda a estrutura histórica do Cais do Porto e, segundo ele, um novo projeto deve ser feito para manutenção dos detalhes que fazem do nosso Porto das Laranjeiras um dos principais pontos turísticos do Vale do Caí. A intenção parece boa, né? Parece boa. Vem lá do início do século XX, e se a reforma, se a manutenção viesse realmente a descaracterizar o trabalho original, essas pedras extraordinariamente cortadas, né, Adriano? Isso é um cartão postal. Realmente aí o prefeito tem razão. Agora, resta saber se haverá agilidade, né, Adriano? Porque corre o risco de perder a verba, né? Aí é a fim da picada, né? Quer dizer, isso tudo, uma coisa não justifica a outra, né? Então é aquela história de devagar, porque nós temos pressa. Né? Ou seja, precisamos agora de o devagar no sentido de maturidade e de fazer a coisa de uma só vez e de forma correta. Tomara que a gente não dê com os burros na água, né? Porque fica aqui, aliás, fica a indagação ao prefeito, já está aí a nossa campanha do Grupo Progresso de Comunicação. A primeira delas, né? Temos já tínhamos na edição passada, 205 dias de saída da biblioteca da biblioteca Hélio Alves de Oliveira, do seu posto original aqui na Capitão Cruz, né, Adriano? E nós estamos cobrando da administração uma data de retorno. Quer dizer, quando é que isso acaba? O prefeito, dentro dessas intervenções que ele gosta de fazer,
digamos assim, Adriano, de criticar projetos já feitos, né? Mas só que os projetos novos que os substituiriam não vêm à tona. Então a biblioteca saiu daqui e foi lá para o Parque Centenário. Não é. É um lugar aprazível, bonito, mas não é um lugar para uma biblioteca de uma cidade como Montenegro, né? A biblioteca tem que retornar aqui ao centro e, portanto, fica agora essa indagação. Tomara que essa questão do talude, Adriano, lá do Porto das Laranjeiras, também não vá para as calendas gregas, né? Teixeira, notícia do portal JP News: rede de hotéis de Montenegro foi a maior beneficiada com a vinda dos turistas da Copa, diz agente de viagens. Eu lembro que antes, 3, 4, 5, 6 meses antes da Copa do Mundo, muitos municípios aí do Vale do Rio dos Sinos, da região metropolitana e até Montenegro, fizeram um trabalho para atração de turistas para suas cidades, né? E Montenegro conseguiu, de uma certa forma, mais pelo lado da rede hoteleira, né? Teve bons preços e muitos dos turistas que vieram à capital para os Jogos do Beira-Rio acabaram se hospedando aqui em Montenegro. Bem da verdade, Porto Alegre é uma cidade bonita, né? Uma cidade que não tem, praticamente aqui no Rio Grande do Sul, claro, há belezas localizadas, o sul do estado. Se nós falarmos aí da região da fronteira, no que diz respeito à cultura, né, Adriano? Do povo gaúcho. Mas como cidade, a estrutura de Porto Alegre é muito bonita, uma cidade com um litoral, né? Litoral ali do Lago Guaíba. E histórica também, né? Histórica, com muitas coisas a serem visitadas. É. E, portanto, o pessoal alguns dos que saíram digamos assim, de Porto Alegre, acabaram por fazê-lo por falta de opções. O preço, né? Os próprios holandeses que estiveram aqui em Montenegro disseram que vieram para cá porque o preço era mais conveniente, né? Então foi honroso receber essa turma aqui. Que bom que deu para, digamos assim, para oferir um pouco de alguma vantagem da Copa do Mundo. Agora, Porto Alegre certamente se beneficiou muito mais, né? E foi nesse aspecto, foi um sucesso, né? Eu diria que Montenegro pegou uma bordinha do prato aí. Muito bem, Teixeira, notícia de ontem já do portal JP News: Clube do Comércio e Jornal Progresso perdem um de seus colaboradores mais antigos. Morreu o Clóvis Goulart. Ele estava com problemas de câncer, né? E no final de semana, no domingo, ele acabou falecendo. E nós tivemos aqui a honra de fazer uma entrevista na beira do rio com o Clóvis Goulart, que foi o articulista do Jornal Progresso durante muitos anos, né, Teixeira? O Clóvis Goulart foi uma figura, Adriano, que merece todos os elogios, né? Um homem de rara elegância, né? Uma pessoa conciliadora, eu acho que incapaz de cometer uma grosseria com quem quer que seja. Era uma pessoa que provavelmente sofreria, digamos assim, digamos assim, se ele fosse desrespeitado, ele não reagiria de uma maneira deselegante. E nós lastimamos muito. É uma daquelas pessoas que deixa saudade, que deixa uma marca, Adriano, exatamente essa marca da diplomacia. Claro. E nós suspensamos aqui a família. Eu tive a oportunidade de privar com ele. Eu vi o Clóvis Goulart várias vezes aqui dentro da redação do Jornal Progresso. Como tu bem disseste, ele foi responsável durante um bom tempo pela coluna social. Ele organizava os eventos, né, aquela escolha da namorada, eu acho que era namorada do Rio Grande do Sul. Era uma pessoa talhada para isto. E, além disso, ele teve um jornal próprio, né, Adriano, em Montenegro. E também foi correspondente aqui de jornais da capital. Fica a nossa homenagem, ainda aqui modesta, a uma pessoa que só cativou amigos, né? Só tem admiradores. Não creio que tenha um só detrator, o que é uma herança extraordinária para a sua família, Adriano. Muito bem, Teixeira, continuamos com mais informações aqui. O Paulo Azeredo agora tira férias, né? Já voltando ao assunto de Montenegro, ele tira férias e Aldana assume a prefeitura de Montenegro. É isso que diz a informação. Aldana segue no comando do executivo até o dia 14, data prevista para o retorno de Azeredo. O Azeredo acho que dividiu as férias dele em dois períodos, né? Porque há uns 45, 50 dias atrás o Aldana já assumira, né? E, portanto, aí bom trabalho, né? Bom descanso para o prefeito e bom trabalho para o Aldana que o sucede e que parece gosta de exercer o cargo, né, Adriano? Da última vez ele já saiu a milhão, como se diz, né? Fazendo ali, sentando na cadeira e já se virando. Nós precisamos de agilidade, né, Adriano? Tomara que o Aldana
consiga aí manter o ritmo ou melhorá-lo. Muito bem, Teixeira, seguindo aqui com informações do Grupo Progresso de Comunicação, dentro do estúdio aberto, agora a gente vai passar para a área de esportes, né? Esporte, a gente vai falar de esportes, vamos falar da Copa do Mundo. Hoje tem Brasil e Alemanha, 5 da tarde, né? Um jogo bastante difícil, e não dá para dizer quem será o vencedor, né? Também no Grêmio, a chegada de Fernandinho depende de parcelamento que o Grêmio está propondo. E no Inter, os jogadores voltam ao Parque Gigante, e o Abel terá uma conversa com o D'Alessandro e com o Williams, que andaram se desentendendo aí na pré-temporada, antes da Copa. Vamos começar de trás para frente, Adriano. O D'Alessandro andou tapeando lá, tentando tapear o outro, né? Com acusações aí de que haveria, porque o D'Alessandro, apesar do seu espírito explosivo, do seu gênio explosivo, ele estaria, parece que essa foi a fofoquinha foi veiculada, de que ele estaria zelando pela gurizada lá do Internacional, porque esse rapaz, o Williams, teria um comportamento meio notívago, né? E eventualmente arrastaria. A gente não sabe, né? São bastidores. De qualquer maneira, não é no tapa que se resolve nada, né? Foi ridícula aquela cena, né? Pleno treinamento, lá o sujeito vai assim do nada, né? Foi meio do nada, não sei se um disse uma bobagem para o outro, aí já quase se tapearam. Quanto ao Grêmio, vem fazendo um belo trabalho. A direção do Grêmio vem fazendo um belíssimo trabalho, fazendo com que o Grêmio agora tenha plantel, né? O Grêmio agora tem um meia, que foi filhote do Internacional, mas é muito bem-vindo no Grêmio. E o Grêmio agora tem um plantel, dá para participar das duas competições às quais o Grêmio deverá fazer frente. Quanto ao jogo, Adriano, Brasil e Alemanha, o que dizer, né? Que dizer? Eu acho que nas últimas Copas, ou das últimas Copas que tivemos a oportunidade de assistir, talvez nenhuma das últimas tenha tido uma indefinição tão saudável para o futebol, né? Eu acho que os 4 times entram com condição de ser, qualquer um deles pode ser campeão. Existem pequenos nuances a favor de um, a favor de outro. O Brasil não tem a seu favor nenhuma atuação brilhante, né, Adriano? O Brasil até agora não chegou a encantar. Nem a Argentina, né? Eu acho que a Argentina mostrou que tem um craque que ninguém tem. Né? Digamos assim, se nós tivermos, apesar de que a Holanda também tem o Robin, que é realmente um sujeito espetacular, joga um bolaço. Aliás, o Kite ontem dizia, colega do Robin, dizia que ele não trocaria o Robin por nenhum outro jogador de qualquer outra seleção. Tal a confiança que eles têm. Realmente, Adriano, o que parece é que o Robin tem agora, é aquele homem decidido a fazer história, né? Porque tu viste o que ele tem corrido? 55 quilômetros, né? É impressionante, mesmo em prorrogação, ele tem corrido como um menino, né? E ele tem aquele corte dele, Adriano, lá da direita para a esquerda, em que ele ameaça e não bate, lembra o Messi, né? Eles têm um cacuete muito parecido, embora o Messi seja eu desde que comecei a ver o Messi acabando com um ou outro jogo lá no Barcelona, eu tenho o Messi como um jogador de sinuca, né? Tal a precisão com que ele coloca a bola, é um espetacular. Eu acho que no fundo é assim, todos eles estão nivelados, mas a Argentina tem Messi, né? E ela, bem ou mal, passou pelos seus confrontos, liquidando, não foi para pênalti. A Holanda foi para pênalti contra a Costa Rica. A Alemanha oscilou e o Brasil nem se fala, né? Espero, já tive a oportunidade de comentar isso aqui na redação, espero que a saída do Neymar seja positiva, no sentido de que ele vinha, evidentemente, criando seus espaços, né, Adriano? Ele tem esse talento, né? Ele abre os espaços e oportuniza que algumas situações sejam criadas durante o jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele estava muito fominha. Estava aquela história muito blá 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 do Neymar mais 10, né? A seleção do Neymar, o Neymar é um craque, e ele querendo ser goleador e não largava a bola, e refugando, como diz um colega Mário, refugando algumas chances de bater de esquerda e não bateu. Acho que na primeira e na segunda partida, ele perdeu essa chance, tentava dar um drible a mais, parava, voltava. Não é por aí. Isso é jogo do campeonato, é bola para o mato e dentro da rede, né, Adriano? Não dá para vacilar. Acho que se o Brasil, eu preferiria, aliás, fica aqui uma pergunta, tu preferes que ele substitua o Neymar com um Bernard ou coloque um quarto homem de meio de campo ali, Adriano? O que seria da tua preferência? Minha preferência é que entrasse o Luiz Gustavo para dar mais liberdade para o Oscar, né? Que tem se sacrificado muito na marcação, né? Também acho.
Acho que o Brasil vai melhor desse jeito. Não colocaria em hipótese alguma Bernard, não colocaria o William, muito menos, né? Para mim, não colocaria o William, mas nem no banco de reservas. Né? Acho que é um sujeito, boa pessoa, assim, mas vai fazer a carreira internacional dele, mas não é um sujeito para entrar em semifinal e final de um campeonato mundial. Tomara que realmente vá de Oscar, porque aí o time eu acho que vai mais sólido, Adriano. Vamos ver. É imprevisível, né? Claro que a gente torce pelo Brasil, tomara que ganhe bem. Despache a Alemanha. Aliás, despachar não vai porque tem a disputa de terceiro e quarto lugares, né, Adriano? Portanto, hoje nenhuma seleção vai embora, né? Aconteça o que acontecer hoje e amanhã, todas elas ainda jogarão nesse Campeonato Mundial. Bom, ainda sobre a Copa do Mundo, surgiu uma notícia ainda no domingo de que o Neymar poderia estar sendo preparado para o jogo da final no domingo, caso o Brasil passe. Agora o Globo informa que Neymar diz que quer estar em campo na final. O atacante fora da Copa, depois de ter tido uma vértebra fraturada, deu o recado por meio do Instagram. Isso eu acho que mais atrapalha que ajuda, né? A recomendação toda do médico, o próprio Runco, veio aos holofotes aí dizer que não, né? Que ele precisa de uma recuperação, que toda aquela história de que vai infiltrar o menino... Isso veio lá do Santos, né? É uma conversa absurda, né? Ele vai comprometer. A bem da verdade aí, Adriano, é preciso respeitar o ser humano, né? Por maior que seja a vontade dele, a verdade é que qualquer coisa adicional ou uma evolução dessa fratura pode prejudicá-lo para o resto da vida, né? Pode, inclusive, trazer uma circunstância até trágica para ele. É uma conversa que a gente deveria nem... A gente até repercute muito rapidamente, en passant, né? Porque isso circula por aí. Mas é uma bobagem. E acho que mesmo emocionalmente, eu diria o seguinte: Neymar, se Deus quiser, não precisaremos da tua presença. Acho que o Brasil tem tudo para chegar. Prefiro não enfrentar a Argentina. Ontem um colega dizia, eu quero a Argentina, né? Eu preferiria a Holanda. Né? Eu preferiria, né? Até por uma circunstância, né? Se nós perdermos, né? Não perdemos para os hermanos, né? Acho que seria uma reedição se o Brasil... É muito precoce ainda, mas se o Brasil passar e perder dessa feita para a Argentina, seria o segundo maracanaço, né? O primeiro uruguaio, o segundo argentino. Eu prefiro que o Brasil, por cautela, eu acho que eu preferiria que nós tivéssemos que marcar o Robin a marcar um Messi. Eu acho que o fora de série, mesmo que está aí, é o Messi. Tá bom, Teixeira, continuamos com o estúdio aberto às 11h49 para quem ouve a gente ao vivo pela RPM Rádio. Bom, a Copa do Mundo tem destacado o Brasil em nível turístico para todo mundo e tem chamado muito a atenção aí dos turistas que vêm aqui, principalmente da Europa, né? As belezas da Bahia, de Porto Alegre, principalmente do Rio de Janeiro, onde o Cristo Redentor continua sendo aí o principal monumento. Agora chega a informação que o prefeito do Rio condena a censura ao uso de imagem do Cristo Redentor. A arquidiocese não autorizou que o monumento aparecesse em longa-metragem Rio, Eu Te Amo, né? O prefeito Eduardo Paes disse que vai conversar com José Padilha, diretor do filme Rio, Eu Te Amo, para saber em que circunstâncias a Arquidiocese do Rio de Janeiro vetou o uso da imagem do Cristo Redentor no longa-metragem. Paes disse que, eventualmente, vai intervir junto ao arcebispo do Rio, o cardeal Dom Orani Tempesta. Pedro, vamos pelo início aí. Realmente o brasileiro, Adriano, tinha, sobretudo na década de 40, 50, né? Quando, um pouquinho antes, aí, precedendo a Bossa Nova, o brasileiro tinha a fama de ser um povo cordial, né? De fato, em linhas gerais, o é. A nossa sociedade hoje cindida e criminalizada varreu isso, infelizmente, né? Nos colocando nas manchetes internacionais de desgraças, né? De crimes, de sequestros, de circunstâncias hediondas. Mas a turma que veio para cá, seja por conta, Adriano, desse antigo espírito brasileiro, seja porque o policiamento foi quadruplicado, digamos assim, o pessoal está saindo daqui do Brasil com uma imagem muito boa. Dizem que o brasileiro é um povo bacana, simpático, divertido, e é mesmo, né? Eu já disse aqui nesse microfone que quando se desembarca lá na Bahia, o pessoal tem aquele lema bonitinho de sorria, você está na Bahia, que corresponde de fato àquele espírito generoso, de Pelourinho, daquela turma do Carlinhos Brown, né, Adriano? Bonito demais. Realmente o Brasil poderia ser, nós temos nesses momentos,
um retorno melancólico, de certa maneira, porque não haverá de permanecer, mas um retorno melancólico ao que o Brasil de fato pode ser. Tomara que a gente use essa oportunidade, Adriano, para descobrir que o Brasil tem um potencial turístico. Aliás, isso é uma descoberta boba, né? Porque o Brasil é certamente um dos países com o maior potencial turístico do mundo, né? Nós temos todas as paisagens aqui, do sul, do Oiapoque ao Chuí. Nós temos uma Amazônia, Adriano, com ecoturismo, nós temos o Pantanal, nós temos a Bahia com a sua cultura, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, é chover no molhado, né? Mas o Brasil aproveita muito mal. Quando a gente sabe, Adriano, que um país, as cifras aqui precisas eu ignoro, mas o Brasil andava tendo aí 4, 5 milhões de turistas por ano, quando uma Espanha tem mais de 30 milhões, e quando só a cidade de Paris, acho que bate a Espanha, né, inteira. Portanto, realmente é fruto da nossa incompetência e, por que não dizer, da nossa burrice, não termos um fluxo de turistas aqui extraordinário. Quanto a este eventual veto, desconheço o assunto, não sei em que circunstâncias o Dom Orani Tempesta, que é homem ponderado, preparado, em que circunstâncias ele veta a imagem. Sabe Deus, né, Adriano? É melhor investigar um pouquinho mais para poder palpitar. Não sei por que razão, não sei se é verdadeiro esse veto, e segundo, em que circunstâncias esta imagem, né, do Cristo Redentor é apresentada, com que link visual, né? Porque eu nunca escutara isto, de que a igreja de fato tivesse alguma coisa contra o aparecimento do Cristo Redentor. Deve haver algo muito justificável se a notícia realmente corresponde à verdade. Isso aconteceu na Itália, né? No início de junho. Agora a Arquidiocese do Rio de Janeiro anunciou que iria à justiça contra a rede da TV italiana RAI, em razão de que a emissora vestiu o Cristo com uma camisa da seleção italiana de futebol numa de suas propagandas, né? Só para lembrar, a igreja detém os direitos sobre o Cristo porque organizou o concurso para a construção do monumento em 1921, além de ter coordenado todas as fases da obra. O vencedor foi o arquiteto e o engenheiro Heitor da Silva Costa. Bom, Teixeira, seguimos aqui. E, portanto, Adriano, na realidade, a igreja não foi consultada. Portanto, se você entra no comercial, né? Hoje em dia tem direito para tudo. Isso. Royalties e coisa e tal. Então, coloca isso no comercial. Se ainda fosse uma brincadeira, mas se tem uma linguagem comercial, a igreja deve ter lá suas razões. O Teixeira, o prefeito Paulo Azeredo teme que medidas adotadas por outros municípios possam causar enchentes ainda maiores em Montenegro, né? Ele se colocou aí, fez um posicionamento em relação aos projetos preliminares apresentados pela Metroplan, e um deles é a construção de um dique em São Sebastião do Caí, que, segundo Paulo Azeredo, pode prejudicar, se for implantado, ao município de Montenegro. Bem, Adriano, vamos lá, né? Primeiro, o prefeito Paulo Azeredo deveria participar das reuniões do Comitê CAI. Ele apareceu na última. Essa da Metroplan ele apareceu, né? Mas não do comitê, né? Na realidade, ele deveria se fazer mais presente, né? Já houve aí gente abnegada, como o próprio Bozo aqui, o ex-vereador Valmir de Oliveira, pessoal lutando aí há anos, né? E a Prefeitura de Montenegro, aqui houve até uma reunião aqui na Estação da Cultura, e Montenegro simplesmente não participou, né? Veio até o prefeito de São Sebastião do Caí, o Darcy Lauermann, e Montenegro não tinha um representante sequer. Isto é realmente deplorável, né? E, portanto, mas que não entre, Adriano, que Montenegro não entre agora, de novo, como aquela história assim, não, mas aí tem algo errado, como ele, Paulo Azeredo, tem feito com os projetos, né? Então, tinha o projeto da biblioteca estava errado, o projeto lá do Talude está errado, que ele não entre de novo agora aqui, não, mas esse projeto também está errado, né? Porque ele não é engenheiro e, muitas vezes, o Paulo Azeredo ultrapassa a sua capacitação e palpita demais sobre tudo. Eu até disse isso, digo aqui por lealdade, é recomendável, Adriano, que ele se valha de gente que ele tem ao seu redor, né, a prefeitura tem engenheiros, porque ele não envolve os seus engenheiros, né? Eu acho importante isso, porque o parecer não pode ser assim vazio. Eu não posso simplesmente dizer, olha, eu acho, isso não tem eu acho, né? Nesse terreno entra ciência, entra conhecimento. E o pessoal certamente da Metroplan não será, creio eu aqui, e a seriedade das pessoas envolvidas, não serão irresponsáveis de propor uma obra que resolva o problema de Montenegro de São Sebastião do Caí e arrebente Montenegro. Assim como o dique lá em São Leopoldo não causou nada de errado nos municípios a jusante, né, Adriano, de São Leopoldo.
Muito bem, Teixeira, olha só. Israel intensificará a ação contra Gaza e convoca 1.500 reservistas. A aviação israelense ataca 50 alvos no território controlado pelo Hamas em resposta a lançamentos de foguetes. Está quente a coisa no Oriente Médio, né? É lastimável, né? O Papa lá esteve recentemente promovendo encontros do Netanyahu com o representante do palestino, o Mahmoud Abbas, né? E agora, por conta aí da morte de 3 jovens israelenses e depois a morte de um menino palestino, queimado vivo, Adriano. Né? São coisas, olha, realmente, nesses momentos, isso vale, né, esse tipo de cena, não com motivações políticas, religiosas, mas com motivações meramente boçais e da violência, do ódio. Essas coisas também transcorrem aqui no Brasil, na América do Sul, no mundo inteiro. Mas nesses momentos, Adriano, a gente chega a duvidar, só nesses, a gente chega a duvidar que sejam seres humanos, de fato, né? É uma coisa terrível e não vão chegando a nada. Aquilo tudo gera instabilidade. Toda a paz que existe em Israel é uma paz que custa muito caro, né? Aquela turma anda sempre com atitudes premonitórias, com policiamento. É insustentável, Adriano, essa situação. E a gente chega a duvidar que isso um dia tenha solução, porque há componentes de natureza religiosa, histórica e muito complexos, né? Basta dizer que a esplanada lá onde está o Muro das Lamentações, em cima existe o Domo da Rocha e a Mesquita El-Aqsa, né? São monumentos islâmicos da maior importância. Um deles, me parece que é o terceiro ponto mais importante do islamismo no mundo, né? Agora, o próprio Domo da Rocha, para quem não sabe, na pedra, nessa rocha, acredita-se que Abraão quase sacrificou Isaac, né? Isso para os judeus. Para os muçulmanos, teria sido ali a viagem noturna de Maomé. Então, aquele território, dentro, cada centímetro cúbico daquele espaço é disputado de maneira muito acima do espírito religioso, é disputado com ferocidade. E nós que somos, que temos a matriz cristã, nós não devemos dar tanta importância a isso, né, Adriano? Tanto que os mesmos objetos que eventualmente vieram daquela época são bonitos, e o zelo por eles é bonito, mas não devem ter maior importância. A fé tem que ser muito maior do que o terreno, do que o lugar. Este apego a um determinado lugar acaba resultando nessa desgraça toda, né? O retorno dos judeus depois das diásporas, né? Aquele território, o estabelecimento de uma supremacia militar invencível, né? Com o apoio militar norte-americano e das potências ocidentais, isso tudo foi criando ódios, foi acirrando ódios numa região em que judeus e palestinos viviam em paz. Eles viviam em harmonia, Adriano, né? Mas todos esses domínios, fazendo com que eles não tivessem independência, todos esses domínios foram causando enormes estragos. E tu sabes que o cidadão palestino hoje, eles, em geral, eles não têm um documento que os permita viajar, eles não são cidadãos israelenses. É uma coisa muito complicada. Está cheio de palestino lá dentro que não pode tomar um avião em Tel Aviv e visitar a Europa, porque eles se recusam a ter documentação israelense, porque eles não se consideram israelenses. Então, olha, isso aí não tem, no horizonte humano, não tem uma solução simples ou breve que se possa vislumbrar. Lamentável. Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Teixeira. Imagina, Adriano, um abraço a todos e que nós voltemos a esses microfones aqui, Adriano, né? Certo. Com um resultado favorável do Brasil. Amanhã. Tomara, né, que o Brasil vá para a final, de fato, e no próximo programa, na próxima participação aqui, nós possamos celebrar e falar da estratégia brasileira no jogo de hoje e, quem sabe, no jogo da final. Um abraço a todos. Tenham todos uma boa tarde.